Boa noite, meninos. Boa noite. Tudo bem? Olha, e você? Boa noite. Boa noite, Zé Carlos. E aí, esfriou de novo, né? Já bem, né? Tava muito quente, né? Meninos, olha, hoje nós vamos terminar só aquela parte do etanol. Para semana que vem a gente entrar em outro tipo de biocombustível, tá? Aí eu queria terminar com vocês isso aqui. Aí hoje a gente, né? Não sei se a gente, até onde a gente vai conseguir ir. Mas vamos terminar isso aqui. Aí para essa semana que vem a gente entrar para a gente ver outro tipo de produção de outro biocombustível, tá? Eu foquei mais no etanol mesmo, no outro a gente vai ver os outros também. Mas o etanol aqui mais é o que mais a gente vê, né? O biodiesel também. Mas vamos lá. O que eu me lembro de ter aqui continuando, tá? Aquela apostilinha que eu mandei para vocês. Continuando aqui, eu lembro que nós tínhamos começado aqui dos processos descontínuos, tá? Nos processos, nas formas de condução. Eu lembro que eu tinha começado algumas coisas, né? A gente tinha visto as formas aqui de bateladas, né? As formas mais comuns, né? Da gente, né? Da gente estar fazendo, produzindo, né? O etanol por batelada, mas também existe uma forma que a gente está desenvolvendo, né? Que é por série, né? Utilizando reatores do tipo CSTR por uma série de reatores, né? Então a gente vai chegar lá. Acho que essa parte eu já tinha comentado com vocês na última aula. E a prova? O que vocês acharam, gente? Comentem comigo. Boa noite. Foi boa. Boa noite, Rodolfo. Foi boa, né, Zé Carlos? Foi. Foi tranquilo, né? Já corrigiu? Ainda não, Rodolfo. Mas foi tranquilo, né? Eu achei, né? Se tiver alguma dúvida? Não, eu acho que... não sei. Às vezes a gente acha que tá certo e depois vai ver tá errado, né? Mas assim, o que eu marquei com convicção. Vou corrigir então, aí depois então a gente discute as questões na hora depois que eu passar as notas. Então, tá bom? Aí a gente tira as dúvidas então. Mas foi tranquilo, né? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Aqui esse processo aqui da batelada, que é a batelada simples ou convencional. Esse processo com um inóculo para cada fermentação, que é um processo que ele é extremamente puro. Porque, como eu falei com vocês na última aula, às vezes a gente pode reaproveitar o inóculo, né, das fermentações. Mas nesse processo, ele usa um inóculo puro para cada tipo de batelada, né? Então, é um processo que acaba sendo um processo aí mais caro, né? Então, só para a gente relembrar aqui, nessa forma de condução, cada dono recebe um inóculo recentemente preparado, puro e ativo, né? Então, o inóculo é preparado, puro e ativo. Você vai ter os meios, né? O fermentador é lavado, recebendo um novo inóculo que corresponde a 20 a 25% do volume útil da dorna, tá? Ele é puro e vigoroso para cada ciclo fermentativo. A
apesar de oferecer excelentes condições de trabalho, né? Porque as condições de trabalho aqui nesse caso, ela é muito boa, porque o inóculo ele sempre vai estar puro. Tem um grande inconveniente de consumir grandes quantidades de substrato, porque como ele sempre vai estar puro, ele sempre vai precisar estar se reproduzindo, se propagando, né? Então, boa parte do substrato também é para poder fazer a propagação do inóculo, do micro-organismo, tá, gente, da fermentação, proporcionando baixas eficiências globais em relação ao consumo de substrato. Então, acaba que esse tipo de processo de produção de etanol é um processo que ele não é convencional, ele não é um método viável para se produzir em indústrias. É um processo que a gente utiliza mais para a produção em laboratórios, né, em menor quantidade, tá? Não é um processo que a gente trabalha com eles em indústrias, tá? Então, por isso que ele fala que ele tem baixo rendimento econômico, principalmente quando se trata da produção de etanol. Essa forma de condução é usada em ensaios de laboratório, tá? Não existe forma dessas conduções nessa parte comercial, tá? Então, esse é o primeiro processo. O outro processo que eu falei com vocês seria a batelada por cortes. Então, por exemplo, você teria dornas, né, que você colocaria umas, né, seguidas das outras. Você coloca a primeira dorna, recebe o inóculo adequado, a alimentação do meio fermentado, até que complete o volume de trabalho. Quando o meio começa a reagir e você atinge 50% da concentração do mosto, você passa metade do volume útil da dorna para a dorna 2. E aí começa, né? E a fermentação ela continua acontecendo na dorna 2 e vai aumentando, né, o volume ali da dorna 2 até que atinge um volume e você, se precisar, você passa então para uma dorna, possivelmente uma possível outra dorna, tá? Você vai fazendo por cortes, tá? A fermentação. Então, você tá vendo que o seu volume, né, ele vai estar sendo, né, vai sendo aumentado, né, para você aí conseguir um volume bom aí para casa das dornas, você vai repassando esses volumes para as dornas seguintes, tá? Aqui, meninos, infelizmente, a parte de decantação não dá para ler direito, né? Então, a parte de decantação seria uma parte em que a gente seria e que a gente separaria, né? Aí o nosso inóculo, dá para poder tá reaproveitando ele, né? Até que a gente chega aqui no processo de meliponoite, que é o processo que é mais utilizado, tá? Que é um processo que aí a gente vai falar, que é o processo contínuo, tá? Então, vamos ver como é que é esse processo aqui. Então, aqui tá a figura do processo. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a figura desse processo. A gente tem aqui, né? Aqui a gente vai ter as dornas, né? Aqui em série. Aí a gente vai ter, né, aqui as ligações aqui, a gente vai ver o que acontece aqui direitinho. Então, o que é mais utilizado em indústrias é esse tipo aqui de processo. Entre os processos, tá, que utilizam o inóculo está o meliponoite, utilizado em praticamente todas as destilarias do Brasil que trabalham no sistema descontínuo e que consiste em se utilizar separadoras centrífugas contínuas para a separação de leveduras do vinho antes do seu encaminhamento para colunas de destilação, tá? Esse processo consiste, em linhas gerais, do seguinte procedimento operacional, 15.3. Após o final da fermentação, o meio fermentado encaminhado para um tanque pulmão, denominado torna pulmão, que alimenta a seção de separação, onde são produzidas duas frações.
A primeira, denominada vinho de levedura, segue para outro tanque pulmão, denominado dorna volante, que alimenta a destilaria. A segunda, de 10 a 15% do volume de trabalho da dorna, é suspensa concentrada de leveduras, denominada creme ou leite de leveduras. Essa suspensão é encaminhada para pré-fermentadores ou cubas de tratamento, onde sofre diluição com água e adição de ácido sulfúrico até pH de 2 e 3, em agitação mecânica, e permanece em repouso por 3 horas. Em seguida, é utilizado um novo ciclo de fermentação. Na forma de condução, pelo fato de o perfil de enchimento ser variável, pode-se afirmar que a fermentação etanólica industrial no Brasil, pelo processo descontínuo, se aproxima bastante da batelada alimentar convencional como vazão variável de alimentação de mosto. Então, aqui, eu te falado contínuo, não é continuar, processo descontínuo, tá? Se aproxima bastante da batelada alimentada convencional com vazão variável da alimentação do mosto. O volume de inóculo nos pré-fermentadores após tratamento varia de 20% a 30% do volume de trabalho das dornas de fermentação, que são de ordem de centenas de milhares de metros cúbicos, dependendo, né, da capacidade da destilaria. A batelada alimentada é definida como um processo em que a introdução dos nutrientes pode ser contínua ou intermitente, com vazão de alimentação de substrato ao fermentador constante ou variável, sem que haja retirada de porções do meio de fermentação, a não ser o final desta. É aplicada nos processos em que um dos nutrientes, se dado em sua totalidade no início, é inibitório dos processos. A inibição pode ser de ordem física ou fisiológica, são processos intermediários entre os processos contínuos e descontínuos. Esse processo apresenta vantagens de ordem econômica devido à reutilização de micro-organismos agentes da fermentação etanólica, comparando com casos anteriores. O consumo de substrato nesse processo é bastante reduzido para a multiplicação celular, uma vez que esse consumo destina-se à reposição de perdas inerentes ao processo ou acidentais. Então, vamos lá. Vamos começar aqui da onde que ele começou. Então, vamos ver aqui. Então, esse processo, em linhas gerais, tem o seguinte procedimento. Após o final da fermentação, né, a gente tem aqui a fermentação acontecendo, o meio fermentado é encaminhado para um tanque pulmão, que é esse daqui. Então, aconteceu a fermentação aqui nessas dornas. Então, o meio fermentado é encaminhado para a dorna pulmão, que alimenta a seção de separação, onde são produzidas duas frações. Então, aqui são produzidas duas frações. A primeira, denominada vinho de levedura, segue para outro tanque pulmão. Então, o vinho de levedura, ele segue para outro tanque pulmão, denominado dorna volante, que alimenta a destilaria. E a segunda, de 10 a 15% do volume de trabalho da dorna, é uma suspensão concentrada de leveduras, denominada creme de leite ou leite de leveduras. Então, aqui, nessa parte aqui, você consegue separar o que era o seu fermento, né, e o que é o seu leite você consegue separar o vinho, né, de leveduras, e esse caso, o que você consegue reaproveitar na destilaria e o que não consegue, no caso, as leveduras que você vai reaproveitar e o que não é passível de ser aproveitado. Essa suspensão é encaminhada para os pré-fermentadores ou cubas de tratamento, onde sofre diluição com água e ácido sulfúrico. Então, isso tudo é encaminhado aqui. Você tem a adição de água e ácido sulfúrico, né? A adição de ácido sulfúrico é justamente para promover, né, para ajudar ali na quebra lá dos açúcares, né, que a gente tinha falado da hidrólise. Até que o pH entre 2 e 3 em agitação mecânica permanece repouso por 3 horas, sendo seguida para um novo ciclo de fermentação.
né? Que aí ele vai para a parte da dorna de fermentação. Nessa forma de condução, pelo fato de o perfil de enchimento ser variável, pode-se afirmar que a fermentação etanólica industrial no Brasil, pelo processo descontínuo, se aproxima bastante da batelada convencional. Então, aqui fala que a batelada é alimentada, né? A gente sempre vai estar ali alimentando o nosso, né? As nossas dornas, né? Ela vai estar sendo alimentada. Então, é um processo que ele fica entre um processo contínuo e um processo descontínuo, tá? E aqui o maior, né? O que é melhor aqui do nosso processo é que ele... Deixa eu ver, essa aqui seria melhor apresentada, essa figura. Essa aqui. O que é melhor desse processo é que aqui, né, através desse processo, a gente consegue reaproveitar nossas leveduras e, né, encaixar ela aí novamente, né, no processo. Na atualidade, no Brasil, cerca de 70% da produção de etanol ainda ocorre por essa forma de condução, que apresenta como desvantagens elevada capacidade volumétrica dos fermentadores, variação nas condições do meio e fermentação, como consequência, o processo é conduzido da forma descontínua e batelada, proporciona elevados tempos improdutivos e necessidade de uso para reaproveitamento das levaduras alcoólicas de centrífugas contínuas de altos custos de instalação e manutenção. Então, esse aqui é o processo que eles, né, utilizam aí mais utilizado. Agora, os processos contínuos, eles são dessa maneira aqui. Para essa forma de condução, tá? A alimentação do mosto, que é a adição de substrato, e retirada do meio fermentado, se processam de modo contínuo e na mesma vazão, tá? Então, você vai entrar aí com a alimentação do mosto e retirada do meio fermentado, ele vai entrando e saindo, né, da mesma vazão. Por causa de não existência dos tempos improdutivos dos processos conduzidos em batelada, que é o tempo de enchimento, de descarga e de limpeza, esses processos apresentam elevadas produtividades, quando comparados com correspondentes bateladas. Então, nas bateladas, como as bateladas a gente tem que alimentar, deixar reagir, e depois ter que retirar e tudo, a gente perde um tempinho. Então, por isso que os processos contínuos, às vezes eles têm essa questão do tempo, ele acaba sendo mais produtivo, né? Você consegue, né, aqui aproveitar, né, consegue alimentar o mosto, e isso consegue, né, ter uma vazão aqui, ó, né, contínua aqui, ó, uma vazão, né, do mesmo valor, né, repassando aqui para essas dornas, aí você não perde tempo, né, e com um processo acontecendo e parado, né, você consegue, com tempo de limpeza, de depois pegar novamente o seu reator e tá reagindo novamente, tá? Os fermentadores convencionais, desde que com agitação mecânica adequada, podem ser denominados do tipo mistura completa, cujo esquema está representado na figura 15.4, que são esses aqui, né? A gente coloca os reatores CSTR aí em séries, né? São normalmente conduzidos em reatores em série com reciclo celular. Devido às condições de homogeneidade no reator, a concentração dos diversos materiais dentro de cada dorna são iguais às que deixam. Nesta configuração, 4 reatores são dispostos em série, né? Então, aí os 4 reatores são dispostos em séries. Perdi onde eu estava.
Ah, tá. Eu vou continuar daqui. Então, eles são conduzidos em reatores em séries e com reciclo celular. Devido às condições de homogeneidade no reator, as concentrações dos diversos materiais dentro de cada adorno são iguais às que deixam, tá? Então, as características são iguais ali. Nessa configuração, 4 reatores são dispostos em séries e o primeiro opera com alimentação de mosto, tá? Então, o primeiro aqui, né, é o que a gente alimenta o mosto e posteriormente a gente vai prosseguir no processo. Os demais fermentadores da série são alimentados por meio parcialmente fermentado proveniente do reator anterior. A mesma vazão de entrada no primeiro. Então, as vazões, vocês podem perceber que as vazões elas são conservadas, tá? O fluxo de alimentação do substrato ao fermentador é constante igual ao de retirada, sendo o volume do meio de fermentação constante. Então, o volume do fermento, o volume de leveduras, ela vai ser praticamente aí constante também. De leveduras não, né? O fluxo da alimentação de substratos, tá? A fermentação contínua, quando comparada com a descontínua, apresenta como vantagens, tá? Então, vamos ver a vantagem da fermentação contínua em relação à fermentação descontínua, que é a fermentação embatelada, tá? Como eu já tinha falado com vocês, a fermentação embatelada, você perde alguns tempinhos quando a gente tem aquela questão de alimentar e depois fazer a limpeza, desinfecção, né? Dá no tempo de reagir. Então, aí primeiro a gente ganha em questão de tempo, tá? Agora vamos ver quais são as vantagens, tá? Da alimentação, da produção em contínua, da fermentação contínua, tá? Menor capacidade volumétrica instalada para a mesma produção. Maior facilidade de automação. Maior uniformidade de operação, sim, né? Porque aqui na operação a gente mantém as mesmas vazões, as mesmas características, tá? Aqui é maior facilidade de automação, a gente consegue controlar mais aqui. Menor capacidade volumétrica instalada para a mesma produção, porque a gente tem que alimentar esses reatores em séries, então a gente tem que controlar bem direitinho ali o volume deles para eles estarem, né, repassando isso aí para os outros, né, e não deixando, né, o volume se exceder demais, né. Tendo como consequência melhor qualidade do álcool, menor gasto com mão de obra, né, menores, porque aí você vai colocar a reação, vai continuar acontecendo continuamente, né? Não vou precisar ficar parando, né? A produção. Menores tempos improdutivos, maior uniformidade do produto, submissão dos micro-organismos às mesmas condições, né? Que a gente vai ficar variando aí as questões para eles. E por ser processo fermentativo conduzido, em geral, em regime permanente, consegue-se trabalhar nas condições ambientais ótimas para micro-organismos durante o processo. Então, esses aí são algumas vantagens dos processos que a gente trabalha de forma contínua, tá? Como desvantagens podem ser citadas? Dificuldade de se manter os estados estacionários, em função das constantes variações das vazões de alimentação e nas concentrações de ART nos mostos. ART são açúcares redutíveis totais, tá? Principalmente se nas destilarias forem anexas às usinas de açúcar. Possibilidade de micro-organismos sofrerem mutações genéticas, desconhecimento da cinética do processo, que são aspectos dinâmicos do comportamento das leveduras alcooleiras, e dificuldade da condução asséptica por longo período. Então, aqui, como, né, a gente vai passando, né, uma parte para outra, a gente tenta manter algumas características constantes, né, mas aí como a gente vai, né, à medida que a gente vai passando, né, esse mosto, né, esse mosto para os diversos tipos de reatores, né,
o tempo, né, que vai ficando aqui para fermentar, as leveduras, né, elas podem, o número, né, de açúcar ali nos mostos pode variar um pouco, né, fazendo com que a gente tenha, pode ser que tenha alguns dos reatores, podem ter que tenha variação na quantidade de açúcares totais redutíveis ali, e fazendo que pode ser que tenha uma inibição no metabolismo das leveduras ou não, né? Então, a gente tenta manter as condições operacionais, né? Elas são constantes, mas aí o que acontece? As condições operacionais, mas aí o que acontece com as leveduras em relação ao que está acontecendo com a concentração de açúcares totais e tudo, então vai depender delas também, do metabolismo das leveduras. Então, uma coisa que não é assim, não é garantida, por mais que a gente consiga controlar as condições do processo, né? Que seja uma coisa assim mais definida, tá? Essas mutações genéticas, né, desconhecimento cinético do processo, né? E dificuldades de condução asséptica por longo do período, porque também ali, né, como a gente vai ter nas leveduras, elas vão ter a produção delas, né, a quantidade de etanol que elas vão produzir. Então, quais são as condições assépticas que ficou aqui, né? Se você ficar entrando fazendo esse processo sempre continuamente, e aí vai estar legal, ele vai estar sempre, você vai sempre estar aproveitando a sua levedura, e sempre esse processo vai te estar garantindo um processo puro, né? Então, aí a gente tem essa questão também, tá? Agora, essa questão das células imobilizadas, tá, gente? A gente não vai pegar essa parte, não. É muito da parte de biotecnologia. Agora vamos entrar aí na concentração os fatores físico-químicos que podem afetar o desempenho da fermentação etanólica. Como eu falei com vocês, como a gente está trabalhando com leveduras, são seres vivos, a gente pode ter várias coisas que podem interferir na produção delas. Então, os fatores físico-químicos devem ser bem obedecidos, né? A questão dos nutrientes, a preparação do inóculo, isso tudo tem que ser bem montado. Antes da gente pegar a levedura e jogar ele ali, né? As questões antissépticas, isso tudo gera um bom rendimento, né? Tem que ser tudo bem controladinho, né? Que senão a gente pode ter uma infecção em determinada parte, questão de pH, nutrientes, elas precisam de nutrientes, né? Então, após as leveduras terem passado por um processo de produção, elas precisam voltar a ter os nutrientes, né? E etc. A temperatura também influencia, né? Então, vamos ver aqui alguns fatores físico-químicos que vão influenciar aqui. São vários fatores que afetam o desempenho da fermentação etanólica, ou seja, a eficiência de conversão de açúcares em etanol, destacando-se a concentração de açúcares, nutrientes, pH, agitação, oxigênio, temperatura, nutrientes, antibióticos, micro-organismos, agentes, entre outros, tá? Concentração de açúcares. Então, como a gente sabe, gente, os açúcares, né? Como a gente viu na última aula, os açúcares, eles são importantes porque é dele que a gente vai, né, fazer a fermentação alcoólica, né? Aí a gente viu que os açúcares simples, a glicose, né? A levedura, ela consegue transformar direto. Já a sacarose, a gente precisa fazer uma hidrólise e que a própria levedura tem uma enzima que consegue fazer a quebra da sacarose para transformá-la em etanol. Agora, quando a gente pega
Açúcares maiores, como o amido e tudo, a gente precisa fazer uma hidrólise química, uma hidrólise ácida, ou então utilizar enzimas, né, tipo amilase para quebrar. Então, os açúcares são importantes porque eles vão ser substratos, eles vão servir tanto para a produção de etanol, como também para poder elas se reproduzir, né? Então, vamos ver aqui sobre os açúcares, tá? Então, sabendo que os açúcares redutores totais, então, aí é o que a gente chama de ART, e o etanol em determinadas concentrações, exercem efeitos de inibição sobre o metabolismo das leveduras e que o efeito deles é sinérgico. O controle da adição de açúcares é fundamental e importante, igual quando eu falei com vocês. O açúcar você vai fazer um mosto, né, um caldo açucarado. Então, esse mosto ele tem que ter uma quantidade de açúcar nem tão baixa, nem tão alta. Se você colocar muito alta, você inibe as leveduras de fazerem a fermentação, tá? Então, o efeito do açúcar e o metabolismo da levedura, ele fala que é sinérgico. Sinérgico é que está em sintonia, né? Não só para controlar ou mesmo minimizar efeitos inibitórios. Então, se coloca demais, ela começa a inibir. Mas também para aumentar a eficiência fermentativa e a produtividade. Então, a adoção de um perfil de alimentação adequado reduz o tempo de fermentação e aumenta a eficiência fermentativa. Então, você sabendo um perfil adequado de quanto que você tem que colocar de açúcar, você vai conseguir, né, o aumento da eficiência fermentativa, não exigindo necessariamente investimento e modificações na engenharia do processo. Então, se você tem uma parte bioquímica bem estudada, biotecnológica bem estudada, a gente consegue aumentar a eficiência do processo, sem ter que mexer nas partes dos equipamentos, tá? Também, dependendo do perfil de enchimento adotado, diminui-se o consumo do anti-espumante, né? Porque ali, elas também, além do etanol, elas vão liberar CO2. Então, talvez uma parte que você consiga direcionar para ela, né, produzir mais etanol e não nem tanto CO2, você consegue diminuir o consumo de anti-espumante. Nessa etapa, o mosto é adicionado adorna de forma programada, compatibilizando a velocidade de adição de açúcares, que é o mosto, com seu consumo pelo micro-organismo agente da fermentação. Tá? A concentração de açúcares pode afetar tanto o crescimento das leveduras quanto a produção de etanol. Como eu falei com vocês, o crescimento das leveduras, que é a reprodução delas, como a produção de etanol. Tá? Se o objetivo de biomassa é conveniente que o processo seja conduzido com baixas concentrações de açúcares e a aeração, né, é a presença de oxigênio, para evitar que, mesmo em presença de oxigênio, a respiração seja reprimida em concentrações elevadas de açúcares, tá? Aqui, então, é conveniente que, em certos processos, tenha baixa concentração de açúcares e a aeração para evitar que, mesmo em presença de oxigênio, a respiração seja reprimida em concentrações elevadas de açúcares. Então, assim, vai ter um pouco de oxigênio, sim, mas a gente tem que nem tanto, né? Porque o etanol ele vai ser produzido na ausência, né, do oxigênio, né? Mas para ela se reproduzir, ela vai precisar dele também. No caso da fermentação etanólica, cujo o objetivo é a produção de etanol, o efeito repressivo da frutose e da glicose sobre a cadeia respiratória é benéfico. Concentrações elevadas de açúcares podem ocasionar elevadas concentrações de etanol em meio fermentativo, ou fermentações incompletas com formação de subprodutos indesejáveis, podendo reduzir consideravelmente a eficiência da fermentação. Então, o que ele quis dizer aqui?
Pode ser que se você, né, colocar, né, muito efeito repressivo da frutose e da glicose, pode ser que você consiga, né, condições em que você vai produzir muito meio fermentado, ou pode ser que você consiga fermentações incompletas, né? Pode ser que consiga uma eficiência, consideravelmente uma baixa eficiência de fermentação. Concentrações adequadas de açúcares aumentam a velocidade de fermentação e produtividade. Maior produção de etanol com a mesma capacidade volumétrica instalada e unidade de tempo, melhorando o desempenho do processo fermentativo, pois possibilita menor crescimento celular e menor formação de glicerol, para a mesma quantidade de glicose e frutose metabolizada. Então, ou seja, se você consegue fazer que o seu meio lá de cultivo consiga receber a concentração adequada, você não fica no risco de saber se você vai colocar muito e pode ser que vai fermente muito ou não fermente nada. Então, se você colocar a concentração adequada, você vai conseguir um processo que vai ser rentável, que não vai ter tanto crescimento celular, porque aqui o seu objetivo não é que elas se reproduzam tanto, mas sim que elas produzam etanol. E menor formação de glicerol, que seria aí um subproduto indesejável, tá? Para a mesma quantidade de glicose e frutose. Então, nessas concentrações adequadas, seria a forma ideal que você teria que trabalhar. Os valores de Brix no mosto são controlados de 18 a 20 graus. Quando se trabalha com mosto de melaço. Então, aqui já estava te falando mais ou menos a quantidade de açúcares, né, lá que você tem que ter, né, que é o grau Brix, lá de 18 a 20 graus Brix, quando você trabalha com mosto de melaço e variável, dependendo das proporções do caldo. Melaço entre 12 e 18 Brix, no caso de mosto misto. Se o mosto for de caldo, depende do nível de embebição ocorrido das moendas durante o processo de moagem. Nesse caso, os valores do Brix são menores, podendo chegar até 12 graus. Excesso de açúcares promove o estresse osmótico da levedura, podendo ocasionar inibição do metabolismo. Mesmo que não houvesse efeito, haveria produção da maior quantidade de etanol, que exerceria inibição do metabolismo da levedura também. Então, mesmo você colocando muito, ela ia produzir muito etanol e depois isso também ia inibir a levedura também, de estar continuando o processo dela, tá? Então, a chave aqui é encontrar certinho, né? É lógico que você teria que estudar, né? O que você teria que estar trabalhando. Aqui tá falando o ideal, né? O quanto de açúcar que você teria que ter. E depois fazer alguns testes, né? Para você ver como essa levedura vai